meio feio, né? Mas... lixadeiras, esmerilhadeiras, ferro de solda, máquina de solda, entre outros. Que é para cortar. É para cortar muito ferro. Normalmente eu trabalho com outra calça aqui, mas... Segundo corte. Aqui é o vergalhão de meia. Por que eu estou usando o vergalhão de meia? Porque a estrutura do pé é onde vai pegar toda a carga da escultura. Então a gente tem que usar um vergalhão mais grosso. E na parte de cima a gente usa um vergalhão mais fino. Só essa curvinha aqui, ó, com essa. As duas já estão encaixadas certa uma na outra, ó. Aí aqui agora eu vou partir para essa que tá para cá e essa tá para cá. Assim. Mais aonde? Aqui. Eu tive tempo de fixar ela, mas eu não fixei por quê? Porque eu vou ter que usar essas mesmas medidas para outra perna. Essa mola aqui, que ela tá, eu posso deixar ela solta assim, não tem problema, você entendeu? Daqui a um mês eu estou no máximo com as 4 pernas do cavalo, a parte de baixo, a barriga dele, a parte de baixo e talvez uma lateral. Bom, com o edital da lei Paulo Gustavo, né, eu resolvi fazer o vaqueiro. E nada melhor do que para representar um vaqueiro do que um cavalo, né? O cavalo, ele pode ser, como qualquer escultura, ela pode ser feita de vários materiais. Tem gente que faz de cimento, outros fazem de madeira, outros fazem de alumínio, de plástico. Eu prefiro usar ferro velho, porque além da beleza natural dele, da cor do ferrugem, ele fica uma coisa mais resistente, né, e mais bela. O material, muitas coisas assim, da parte interna da estrutura eu comprei, né, que são vergalhões, chapas, barra chatas, cantoneira T, a parte interna. E a parte externa são peças de automóveis que eu pego em oficinas, mas a gente tem que sair escolhendo cada peça conforme a necessidade. Ou seja, a gente não pega tudo, a gente seleciona o que vai. E muitas vezes também na seleção a gente não usa. A gente pega com a ideia, quando chega, vê que ele não se encaixa naquilo que a gente planejou. Aqui já é o casco que eu fiz o primeiro casco, né? Então aqui ele já parece mais um casco. Na realidade eu tinha feito o pé de uma forma mais curta, mas quando eu estive olhando as imagens de cavalo, a parte da perna do cavalo, ela é mais comprida. A arte ela só está pronta no ponto final. Enquanto tiver alguma coisa a ser feito, todo o que foi feito antes pode ser mudado. Então eu vou andar a fazer toda essa análise, ó, a mão. E aí depois agora eu vou pensar na questão do vaqueiro, que minha ideia já não era essa a minha ideia, você vê que eu já mudei. Minha ideia era botar um vaqueiro aqui encostado. Mas eu já estou pensando em botar ele montado. Você tem diversas opções criativas que pode ser utilizada. Vou continuar fazendo, vou usar 2 pás que estão aqui no chão. Nessas 2 pás, minha ideia é colocar no peitoral do cavalo, né? E é uma pá, uma do lado de cá e outra do lado de cá. E ele já dá a curvatura exatamente que eu quero para fazer esse fechamento do fundo do cavalo. Então vai ser soldada uma lá e a outra vai ser soldada aqui. Tem um paramento diferente, ó. Esse aqui, quando tiver montado, vai ficar. Eu vou cortar ele, evidentemente que eu vou cortar ele, fazer todo a forma de uma cela e vou montar ele aqui em cima, aqui assim, por cima dos outros ferros. Não, na realidade tudo é dom, não é bem uma inspiração. Assim, quando eu vejo as outras obras, eu fico com inveja. Eu digo, poxa, isso era para eu que ter feito. Tudo que se eu ler uma poesia que eu achar bela, eu digo, por que não foi eu que fiz? Se eu vejo uma pintura simples e bela, eu digo, por que não foi eu que fiz? Né? Se eu vejo uma escultura, eu digo, por que não foi eu que fiz? Né? Ou seja, tudo a gente se inspira, tudo nos incentiva, mas eu prefiro usar meu dom e minha própria criatividade no que eu faço, para não ficar imitando outros artistas, né? Eu prefiro não imitar.
Aí, rapaz, é assim, nada que a gente faz às vezes dá certo. E aí, a gente faz um projeto mental, mas quando você vai construir, é outra coisa. Por quê? Porque às vezes não combina, não existe uma combinação exatamente do que da beleza que a gente achava que ia ficar. De repente a gente acha que vai ficar de uma forma e não fica. A gente imagina uma coisa, quando constrói aqui a gente vai ver a diferença. Não, não era bem isso que eu queria, entendeu? Então o que acontece? A sela aqui são... Porque assim, normalmente cavalo, a sela de cavalo, eles têm uns desenhos, que eles, os celeiros, eles fazem desenhos, né? Com ferro queimado e ficam essas aspirais. Como eu tinha essas aspirais aqui, né? Que eu recolhi, inclusive lá em Laércio, que ele ia jogar no lixo isso, ele disse que eu ainda vou usar para alguma obra de arte. E aí eu apanhei todos eles, né? Ele me deu, né? Que ele ia descartar. Não, Lécio, eu vou levar tudo isso que eu ainda vou usar. E aí eu estou usando aqui. E ficou exatamente parecido com a sela. Aqui tem a barrigueira aqui, eu já coloquei. A corrente aqui funciona aqui como a rédea. Essa corrente aqui também foi eu que peguei, que ia para o lixo. Aí a rédea aqui, ou seja, na realidade a gente até ela está no meio ambiente, né? Essas peças aqui, que eu usei aqui, usei do lado de cá, usei aqui na sela lá, são freios de carro. Tem automóvel que estão nas oficinas que eles vão jogar no lixo, porque não tem mais utilidade, né? Tá parecendo uma chapa de geladeira ou de fogão, alguma coisa assim, né? Tava lá enferrujada, aí eu falei com o dono, ele me cedeu e com ela eu fiz muita coisa. Eu fiz esse peitoral, fiz parte das pernas, fiz acabamento na parte de trás, né? Pior coisa, a pior parte quando a gente vai fazer uma escultura ou qualquer arte é o início. É os 10% do início é que a gente tem que fazer bem projetado, porque para não ter falha no futuro, para depois aquele início começar errado e aí toda a obra fica perdida. A faquinha aqui simboliza exatamente o cara que anda no mato, né? Minha intenção é colocar um facão, mas o facão eu vou colocar na cintura do vaqueiro. Ele vai ficar em pé de lado, ou segurando aqui na sela, ou aqui nessa parte da anca do cavalo. Com a mão aqui, uma lança, uma chibata aqui pendurada, né? É assim, em pé. E o chapéu, evidentemente, um bigode e uns detalhes que vai ficar interessante. A história de Teofilândia, ela é muito conhecida, graças a Deus, pela população e também graças a gente que trabalha na questão da cultura municipal, né? Nas tradições culturais. E o cavalo é uma figura central no descobrimento, assim como os bovinos, né? Porque a história conta que lá na Vargem de Baixo eles soltaram os animais que eram bovinos e os bovinos vieram para o Tanque das Pedras. E eles devem ter vindo de lá para cá, provavelmente montado em cavalos, né? A gente não sabe se eles vieram andando, seguindo o rastro andando, provavelmente eles devem ter vindo montados em cavalo, né? Como eles provavelmente iam retornar levando esse gado, então eles devem ter vindo montados nos cavalos, né? Que era o principal transporte daquele tempo. Você pegando assim, você sente que ele tem peso dentro. Um fifó, um fifó, jabá, rapadura, uma faca, um canivete, um fumo de rolo e um isqueiro. Eu botei aqui uns negócios aqui que eu não gostei. Esse vaqueiro, ele vai ter uma lança, um facão, uma chibata, uma lança, um facão e uma chibata, né? Então ele vai estar com a lança de um lado, um facão do outro e uma chibata pendurada assim no braço, que é quando que eles batem nos cavalos. E a outra espora que eu não vou fazer. Eu vou acabar esquecendo desse localzinho que eu não tá saindo. Desse cheiro não, esse cheiro até tá aí. Aqui eu esqueci. O legado é que, assim, a gente parte qualquer dia e a obra vai ficar, né? Isso aí não é porque eu quero que as pessoas lembrem de mim como artista, como escultor, poeta, pintor, né, ceramista de mosaico, não. Não é nem por essa questão. A questão é que isso aí incentiva outras pessoas, né?
De repente alguém pode se interessar e querer fazer. A gente sempre imita. A vida ela é feita de imitações, né? De inspirações. Sempre me perguntam, de onde você se inspira em quem quando eu ia pintar? Eu me inspiro em quem? Outros me perguntavam, suas poesias, você se inspira em quem? Ou seja, tudo tem que ter uma inspiração. Então, quando a gente faz uma obra de arte dessa, que ela vai chamar a atenção provavelmente pelo tamanho, pelo volume, pela beleza, né? Pela estética, provavelmente vai inspirar algumas pessoas que vêm no futuro, que vêm aí atrás, que de repente podem se tornarem grandes escultores.